Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, é muito complicado nesse momento que a gente está vivendo agora chegar aqui e falar sobre evolução, tá? É muito complicado. Eu sei que não é fácil. O torcedor do Atlético, ele viveu ontem 50 minutos de pânico. Não conseguindo ver o time jogar, o time retraído, o time emocionalmente muito pouco competitivo. Mas eu acho que a gente precisa, nesse momento, reconhecer as pequenas vitórias. E nesse momento, eu acho que dá para dizer com toda a tranquilidade do mundo que o Odair Helma já conseguiu dar uma nova cara a esse time do Atlético. O Atlético evoluiu em questão de organização, o Atlético evoluiu em questão tática e a gente viu isso nos gols. Um Atlético se aproximando, associando, construindo, sabendo o que faz com a bola, muito diferente do Atlético distante, espaçado que a gente via com o técnico Maurício Barbieri. A gente não vai ver o Odair fazendo uma revolução em 2 jogos, em 10 sessões de treino. A gente vai ver essa construção acontecendo aos poucos, em intervalos, em pequenos momentos. Mas eu acho que já está acontecendo. O Atlético ele já é um time que, principalmente com bola, ele já está muito mais confortável em saber o que fazer. Com bola, o Atlético é um time mais perigoso porque tem mais noção de movimentos coletivos, se aproxima mais para construir. E o que mostra que esse time tem uma projeção de melhora, o que mostra que esse time tem uma projeção de futuro, a famosa luz no fim do túnel. A gente não ia virar, porra, o melhor time da Série B, sendo que o fim do trabalho do Barbieri botou a gente no nível competitivo baixíssimo. Só que o nível organizacional, o nível competitivo, o nível de sistema dessa equipe já melhorou substancialmente. Beleza, pessoal? Então vamos dar uma olhada aqui, porque eu trouxe o lance completo dos gols, tá? Eu acho que se tem algo que pode demonstrar como o Atlético, quando conseguiu construir, quando conseguiu se aproximar, quando conseguiu ser um time mais organizado, ele chegou no gol do Operário conseguindo fazer os gols, são o lance completo das construções. Então a gente vai fazer um react aqui mostrando os detalhes, beleza? A gente vai começar aqui. O Luiz Fernando lançado em profundidade. Aí o jogador do Operário recupera a bola. Você vê que o Patrick, que era esse meia pela esquerda, o Luiz Fernando era mais um segundo atacante, o Patrick meia pela esquerda, ele já se aproxima para pressionar o portador da bola, o jogador do Operário que recupera essa posse. Ó, ele força o jogador do Operário a dar um chutão. Senão o Patrick ia, no mínimo, aqui desviar, poderia bater nele e o Atlético poderia recuperar a posse mais perto do gol. Nesse chutão, o que acontece? O Atlético recupera a bola. E quando o Atlético recupera a bola, já tem um volante se aproximando aqui do Esquivel para acontecer a interação. A bola chega no Filipinho, o Filipinho prefere retornar porque vinha pressão para cima dele, a bola chega no Léo. O Léo toca para o Abraão. E o que vai acontecer agora? O João baixa para construir. O João, que na teoria era esse ponta direita, ele vem para dentro para interagir, ele baixa para construir. O movimento do João aqui é importantíssimo. O que mostra que ele é esse jogador associativo, o que mostra que ele é esse jogador inteligentíssimo para trabalhar essa bola. A bola chega no Falcão. A gente vê aqui os dois volantes participando da construção do jogo. A gente falou até mal do jogo dos volantes sem bola, mas participando da construção do jogo. E foi o que eu falei para vocês. Olha o movimento aqui gerando um 2 contra 1 contra o lateral do Operário. O ponto ainda está retornando. A bola chega no Patrick e o Luiz Fernando é exatamente posicionado como um segundo atacante. Mas como esse cara ele não sabe se ele pega o Patrick ou se ele pega o Luiz, ele abre um pouquinho mais, ele gera o espaço exatamente que o Luiz Fernando ele vai explorar. O Luiz infiltra, acaba desviando o chute, mas o Luiz volta a marcar com a camisa do Atlético. Então, no primeiro lance, a gente teve participação dos volantes, a gente teve o João saindo da ponta direita para vindo construir por dentro, a gente teve o Patrick que no primeiro momento pressionou e no segundo tempo gerou uma dúvida ali no jogador dos caras, sabe? Então foi um Atlético que soube manipular a marcação do Operário para poder chegar no gol dos caras em condição de finalizar. Um gol muito bem construído. Agora vamos para o segundo gol. A bola chega no Cauã. O Cauã que teve dificuldade de explorar a profundidade tenta cruzar da intermediária
E repare como a área está pouco preenchida aqui, beleza? O que acontece? O Cauã é travado, a bola volta no Juliano. Lembrando, o Juliano é o cara que faz o gol, mas olha onde ele começa a jogada. E o Atlético todo no campo de ataque. Olha a linha alta que o Atlético se impõe. Olha como o Atlético opta por um ataque posicional, botando os zagueiros no campo ofensivo. Aí trabalha com o Léo. Léo faz a bola chegar no Esquivel. Aí você já vê a movimentação do Juliano. Esquivel volta no Léo. Léo volta no Abraão. Isso o que vai acontecendo? A gente vai atraindo o time do Operário. O Operário vai saindo lá de trás, vai gerando mais espaço. Olha o passe do Abraão. Belíssimo passe, inclusive. Bola chega no Zapelli. O Zapelli já tem um outro jogador posicionado aqui, que é o Luiz Fernando. Vai acontecer a disputa. E o pouco competitivo Bruno Zapelli faz com que o Atlético fique com a bola. Engraçado, né? Filipinho participa da construção da jogada. A bola chega no Luiz Fernando. O Luiz Fernando leva a marcação. Ele cria esse espaço que o Zapelli vai ter aqui para cruzar. Sabe? Esses dois jogadores vêm aqui com o Luiz Fernando e o Filipinho também puxa a marcação aqui, de certa forma. A bola chega no Zapelli e, diferente do primeiro cruzamento lá do Cauã, o que acontece? A área está mais preenchida. A gente tem o próprio Cauã chegando aqui, tem o Renan Peixoto, tem o Juliano, sabe? Então a área dos caras, a gente tá sabendo criar, por exemplo, 2 contra 1 nesse último zagueiro aqui. A bola chega no Bruno Zapelli, a zaga afunda e o Juliano, de maneira muito esperta, como um verdadeiro atacante, se posiciona para estar em condição de finalizar. O Juliano vai lá, cabeceia e faz esse belo gol. Então, assim, rapaziada, a gente viu como os gols foram bem construídos. O gol começando lá atrás, atraindo o time do Operário, criando mecanismos ali de aproximação. É esse o Atlético que eu sempre falei para vocês que é o melhor time da Série B. Só que a gente viu muito pouco desse Atlético até agora. Só que a gente viu quase nada desse Atlético até agora, para ser sincero. Então, quando a gente vê esses comportamentos coletivos acontecendo, a gente se empolga e a gente imagina. Conforme o trabalho do Odair for crescendo, for melhorando, for evoluindo, a gente vai ver esse tipo de movimento mais vezes. A gente vai ver esse tipo de movimento de forma mais constante. A gente vai ver esse tipo de movimento acontecendo de maneira mais natural. A qualidade está ali. Juliano, João, Zapelli, Filipinho, Esquivel, o próprio Patrick, os volantes. Olha como todos participaram do lance de gol. Porque estavam se sentindo à vontade com a bola. O Atlético, quando teve a bola, o Atlético, quando empurrou os caras para trás, o Atlético, quando buscou ser o melhor time do jogo, ele teve uma diferença muito grande em relação ao Operário. E o jogo contra o Atlético Goianiense é isso que eu imagino o Atlético tendo que fazer. Se impondo, se bancando, se justificando. E grande mérito ao Odair, que claramente dá para ver um Atlético mais organizado. Claramente dá para ver um Atlético mais próximo. Claramente dá para ver um Atlético mais dono do jogo. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis, forte abraço. Até o próximo conteúdo.